Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. João capítulo 15, versículo 16. Com este versículo nós estamos iniciando o nosso segundo dia de transmissão do Vocacionados 2020, o nosso terceiro ano de realização deste programa. Este ano, de uma forma muito excepcional, e já é do conhecimento de todos, não pudemos realizar esse trabalho presencialmente, mas estamos nos valendo da tecnologia e daquilo que ela nos permite fazer para levarmos também até vocês uma mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações e também o desafio para que nós atentemos para a vocação para a qual cada um de nós foi chamado e chamado pelo próprio Deus, designados por Ele com o propósito da frutificação e para a glória do nome do nosso Senhor. Eu sou o pastor Jaiderson Emerick, um dos professores aqui do Instituto Bíblico Maranata, e falamos diretamente aqui do Instituto Bíblico Maranata, levando esta programação até você, no desejo de que a programação que estaremos transmitindo hoje seja uma grande bênção de Deus ao teu coração. Vamos orar buscando a direção do Senhor. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que chama. Tu és aquele que vocaciona. Tu és aquele que capacita aqueles que o Senhor chamou e vocacionou para cumprirem o propósito para o qual cada um foi chamado pelo Senhor. Louvamos pela possibilidade de usarmos da tecnologia e assim, ó Deus, realizarmos este trabalho que temos realizado para a Tua glória há alguns anos. E o nosso desejo é que nesta transmissão, nos louvores que serão entoados, que também através da palavra que será entregue aos nossos corações, Tu sejas grandemente glorificado e pelo Teu Espírito os corações sejam tocados pela palavra do Senhor, de tal maneira que ao final desta transmissão, pessoas compreendam o propósito que Tu tens com a vida de cada uma delas. E mais uma vez dizemos que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. O nosso desejo é que esta programação seja uma grande bênção para a tua vida. Que a palavra de Deus de verdade venha ao encontro das tuas necessidades. Os desafios que serão lançados aqui sejam desafios que, quem sabe, tire a tua vida da zona de conforto. Que você pense um pouco mais a respeito do propósito real de Deus e a tua vida, de verdade, seja uma vida relevante na sociedade onde o Senhor tem colocado. Nós vamos ser abençoados pelo Senhor com algumas canções, com algumas músicas que o conjunto de música aqui do Maranata trará aos nossos corações. Ouçamos esses queridos irmãos com muita atenção e adoremos o nome do Senhor junto com esses irmãos. Oi, gente! Como é bom tê-los aqui de volta. E este é o nosso momento de louvor, momento para nós entoarmos cânticos ao nosso Deus. E nós convidamos que você cante junto conosco. Vamos cantar?
Muito bem, nós já fomos abençoados com essas músicas maravilhosas, né? Uma mensagem que vem de encontro aos nossos corações sobre o desafio de servir ao Senhor, o desejo que o nosso coração seja avivado mesmo para servirmos ao Senhor nesta geração que nós estamos vivendo. E agora nós vamos ouvir um testemunho de alguém que está fazendo isso. Alguém que está servindo ao Senhor, alguém que respondeu positivamente a esse chamado. Nossa irmã missionária Angélica serve ao Senhor junto com a Embebras, presta serviço a vários lugares, mas de maneira especial ali na cidade do Rio Bom, aonde está servindo ao Senhor. Vamos com muita atenção ouvir o testemunho dessa nossa querida irmã. Meu nome é Angélica, eu sou natural de Uberaba, Minas Gerais. E hoje eu tenho 38 anos. Me converti quando eu tinha 10 anos de idade. E aos 12 anos eu consagrei a minha vida ao Senhor, através de uma pregação que eu estava ouvindo de um pastor na minha igreja. E quando eu cheguei aos meus 15 anos de idade, eu me rebelei contra esse chamado e eu não queria mais servir ao Senhor. Então, muitas coisas aconteceram. Eu pensei em ser tudo um pouco. Missionária, nunca. Raiva, ódio, não tinha um porquê. Mas, jogadora de vôlei, nem tamanho eu tenho para isso. Aeromoça, sem possibilidades nenhuma. Quis me envolver com o exército, marinha, aeronáutica, mas também não era isso que Deus tinha para mim. Mas de todas as formas eu quis fugir daquele chamado de Deus. Me envolvi tanto com o esporte que eu comecei a faltar dos cultos na igreja devido aos esportes, coisa que nunca eu fazia antes. Eu comecei a fazer lutando contra esse chamado de Deus. E então, Deus tirou toda a minha paz, toda a minha alegria, toda a minha felicidade. Eu sempre fui muito ativa, muito realizada e satisfeita desde que eu conheci a Cristo. Eu tinha perdido essa satisfação. E aos 18 anos, eu parei de lutar com Deus. E eu me entreguei e disse, Deus, eu me rendo. Eu vou te obedecer. Eu vou para o seminário. E quando então eu resolvi novamente a me dar a Deus e deixar Ele fazer da minha vida o que Ele quisesse. Então, aos 18 anos de idade, eu fui para o Maranata. E ali eu passei 4 anos sendo preparada pelo Senhor, com ótimos professores. Eu tive professores excelentes. E durante esses 4 anos, eu tive um grande aprendizado. Quando eu saí de Maranata, eu fui servir a Deus na Embebras e na igreja de Rio Bom, onde eu estou até hoje, no estado do Paraná. E o Maranata, na minha vida, o que ele contribuiu e contribui até hoje, é o seguinte, ele me tornou, desde que eu vim estudar, ele me tornou e tem me tornado uma pessoa melhor. E eu sou o que sou hoje, devido ao Instituto Bíblico Maranata. Fui instruída por aqueles homens e mulheres de Deus, muito capacitados, grandes servos, e que até hoje o Instituto Bíblico Maranata tem uma grande importância e uma grande atividade na minha vida, no meu ministério. Me inspira, Maranata me inspira a continuar fazendo o que eu faço. E sendo o que eu sou, custe o que custar, até o fim. Isso é maravilhoso. Isso é algo excelente. E até mesmo a Bíblia diz que quem almeja o ministério, almeja algo excelente. E se eu pudesse voltar há 20 anos atrás, já se passaram 20 anos, eu faria tudo de novo. E eu seria missionária. É tão bom nós sermos desafiados e tocados pela experiência daqueles que estão servindo ao Senhor, não é verdade? E nós vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. E Deus tem separado para abençoar os nossos corações o nosso querido irmão Diego Prata, que formou o ano passado aqui no seminário Instituto Bíblico Maranata, está no seu período de estágio junto com a sua esposa, a irmã Bianca, servindo ao Senhor na Igreja Batista em Rio Bom. Vamos ouvir a mensagem do Senhor.
desejando que de verdade o Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós. Deus abençoe, irmão Diego, que seja usado nas mãos do Senhor. Em Mateus, capítulo 15, versículo 8, Jesus, citando uma passagem do Antigo Testamento referente ao texto de Isaías 29:13, ele fala contra os fariseus, usando então aquele texto de Isaías, dizendo que os fariseus honravam a Deus com os lábios, mas que na verdade o coração deles estava longe do próprio Deus. Infelizmente, nós vivemos uma época na igreja onde muitos têm buscado conhecimento sem vida de piedade, teologia sem vida espiritual, uma igreja muitas vezes que trabalha no serviço de Deus sem servir ao próprio Deus. E como que nós podemos ver na Escritura se isso de fato é ou não possível? Por exemplo, Tiago vai dizer que uma fé sem obras é morta. Mas como é possível, então, uma igreja trabalhar em prol do reino de Deus sem servir a Deus? Ou como que nós podemos, muitas vezes, buscar o conhecimento a respeito de Deus sem uma vida de piedade? E esse talvez seja um dos grandes problemas que nós enfrentamos na vida da igreja hoje. Eu quero começar essa meditação olhando para aquilo que Salomão nos ensina no livro de Eclesiastes. Ele inicia dizendo que tudo é vaidade, tudo é vão. Ele era um rei sábio, um rei que tinha posses, um rei que tinha poder, ele tinha muitas mulheres, e ele vai dizer no capítulo 1, no versículo 13, que ele aplicou o seu coração a esquadrinhar e a informar-se com toda a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Em outras palavras, além de ser um homem sábio, um homem que tinha posses, riqueza e todo o poder e que dominava, Salomão também buscou o conhecimento e buscou entender aquilo que se sucedia debaixo do céu. E então, diante de tudo que ele conheceu, ele passa a dizer que tudo era vaidade. Existe vaidade nas posses, existe vaidade na sabedoria, existe vaidade no trabalho e existe vaidade nas riquezas. Mas o que mais nos chama a atenção é que no fim do livro, no capítulo 12, versículo 13, Salomão diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. O ponto fundamental de Eclesiastes não é tratar sobre aquilo que o homem conquista ou não, não é falar sobre o trabalho, não é falar sobre as riquezas, mas tratar sobre o temor a Deus. Em outras palavras, em Eclesiastes, aquilo que Salomão vai nos ensinar é que enquanto o homem não temer a Deus e guardar os seus mandamentos, tudo o que ele fizer será vaidade, absolutamente tudo. O conhecimento que o homem busca, a sabedoria, o poder, as riquezas, as posses, tudo será vaidade se não existir no coração do homem o temor a Deus e também guardar os mandamentos do Senhor. E nós podemos ilustrar isso com a vida dos fariseus. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo diversas vezes falou contra os fariseus, nós podemos perceber que eles oravam, eles jejuavam, eles liam as Escrituras, eles davam o dízimo das mínimas coisas, mas faltava algo essencial na vida dos fariseus. Faltava na vida dos fariseus eles estarem conectados com o próprio Deus. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo, usando Isaías, diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós podemos também usar como ilustração a igreja de Éfeso. Vale ressaltar que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha conhecimento, era uma igreja que estava bem fundamentada. Aliás, a igreja passou pela igreja de Éfeso, Paulo, Áquila, Priscila, Timóteo e o próprio apóstolo João passaram pela igreja de Éfeso. Então nós podemos perceber que era de fato uma igreja que possuía conhecimento. Além disso, nós lemos em Apocalipse que a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava em prol do evangelho. Era uma igreja que perseverava em sua doutrina, mas faltava algo essencial e fundamental para a igreja de Éfeso. O que o Senhor Jesus Cristo diz para aquela igreja, então, é: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Perceba que tanto o problema que é tratado por Salomão em Eclesiastes,
Tanto aquilo que o Senhor Jesus fala sobre os fariseus e também aquilo que nós vemos na igreja de Éfeso é o problema fundamental do coração do homem. O fato é que o homem, desde o princípio, se afastou do Senhor e ele busca meios para se conectar com Deus, mas ele não consegue por causa do pecado. E como eu disse no princípio, tem sido um grande mal na igreja atual o fato de que muitas vezes nós estamos trabalhando na obra de Deus sem servir e sem amar o Deus da obra. E é aí que mora o grande perigo. Nós precisamos nos conectar com o Senhor. O que eu quero dizer com tudo isso, para você que está nos ouvindo, é algo que também serve para mim. Nós precisamos cuidar do nosso coração. O nosso coração é mau, o nosso coração é corrupto. E as Escrituras vão nos ensinar que os verdadeiros frutos e os frutos que glorificam o Senhor são somente produzidos quando nós estamos conectados a eles. Observe o que Salomão diz em Eclesiastes. Enquanto o homem não teme a Deus, enquanto o homem não guarda os seus mandamentos, ele jamais pode viver sem que aquilo que ele faça se torne em vaidade. As posses, as riquezas, e é interessante observar que Salomão não está falando contra tudo isso. É claro, Deus é o dono de todas as coisas, e se Ele nos permite ter riquezas, vem das mãos dEle, é da sua bondade. Se Deus nos permite ter conhecimento, vem da sua bondade. Se Deus nos permite ter sabedoria e conhecimento de várias outras áreas, isso é porque Deus é bom. Salomão não está falando contra isso, mas Salomão está mostrando o fato de que, enquanto nós não tememos a Deus, enquanto nós não guardarmos os mandamentos do Senhor, absolutamente tudo o que nós fizermos, se nós não estivermos conectados com Ele, serão vaidade. E é interessante a palavra que Salomão diz, vaidade, significa vazio, o nada. Algumas outras traduções traduzem como vacuidade, ou seja, trazendo a alusão o vácuo, aquilo que não tem nada, não existe. Então nós precisamos entender que, sem estar ligados a Deus, absolutamente tudo aquilo que nós fizermos se tornarão em vaidade. Era aquilo que os fariseus faziam e por isso que Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque tudo aquilo que eles faziam, eles oravam, eles jejuavam, eles davam dízimo, eles estavam nas sinagogas todos os dias ensinando, mas o fato é que o coração deles estava desconectado de Deus. Portanto, eu quero nos trazer 2 avisos que são importantes com respeito a isso. O primeiro deles é que nós precisamos cuidar do nosso coração. Não se engane. Não ache que porque você é um pastor, porque você é um missionário, porque você é um seminarista, um professor da escola bíblica dominical, um diácono, um presbítero, ou seja lá quem você for, ou a forma como você serve a Deus, não se engane achando que pelo fato de você servir a Deus, você está conectado com Ele. Esse é o nosso maior erro. Acharmos que porque nós trabalhamos em prol da obra de Deus, em prol do reino de Deus, nós estamos de fato produzindo frutos que glorificam o nome do Senhor. Não era assim com a igreja de Éfeso, por exemplo. Eles trabalhavam, eles lutavam, eles perseveravam, mas eles haviam abandonado o primeiro amor. E por causa disso, Jesus estava ali exortando aquela igreja. Você e eu, muitas vezes nós podemos agir assim como os fariseus. Com os lábios e talvez até mesmo com as nossas próprias obras, nós honramos, glorificamos o nome do Senhor, mas da boca para fora. Em outras palavras, o nosso coração, muitas vezes, embora estamos na obra do Senhor, ele está desconectado. E eu quero falar especialmente para você que quer se preparar, para você que talvez é um seminarista e que está se preparando para servir ao Senhor, para você que é um pastor, para você que é um missionário. Tenha isso em mente. Enquanto nós não entendermos o fato de que nós podemos trabalhar o quanto for pela obra do Senhor, mas se nós estivermos com o nosso coração desconectados, desligados, não honrando a Deus com o nosso próprio coração, tudo aquilo que nós fazemos é vaidade. Assim como Salomão disse, você pode evangelizar o mundo todo, mas se o seu coração
não tem como foco, como objetivo, temer a Deus, honrar ao Senhor, absolutamente todas as pessoas que você evangelizar será vaidade. Uma segunda coisa que nós podemos pensar, um segundo aviso: jamais abandone uma vida de leitura, meditação e de oração. Ao ler as Escrituras, nós descobrimos aquilo que Deus requer de nós. O que Deus quer que nós façamos? Então, ao ler a Bíblia, nós descobrimos isso. Ao meditar nas Escrituras, nós nos apropriamos dessas verdades. Então, se eu leio nas Escrituras que Deus requer de mim servi-lo e adorá-lo de todo o meu coração, alma e entendimento, quando eu medito nisso, eu estou me apropriando disso. E ao orar, é o momento onde nós reconhecemos que nós necessitamos completamente do Senhor, e em outras palavras, é como se nós disséssemos: Senhor, o meu desejo é te servir estando conectado ao Senhor. Não permita com que a sua vida se torne em vaidade, não permita com que aquilo que você faz em prol da obra de Deus se torne vaidade, pelo simples fato de que o seu coração não honra ao Senhor. Assim como os fariseus, nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos manter uma vida de leitura, de meditação e de oração, porque é através da leitura, meditação e oração que nós então conhecemos a Deus, nos apropriamos das verdades do Senhor e então desejamos de fato honrar, temer, glorificar o nome do Senhor pelos frutos que nós produzimos. E o que o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar é que nós só podemos produzir frutos se nós permanecermos na videira. E que esses frutos, quando nós permanecemos na videira, esses frutos então de fato glorificam o nome de Deus. Esse é o meu desejo para mim, para você, para todos nós, que nós possamos trabalhar cada dia mais em prol de fato, em glorificar o nome de Deus. Não honrando a Deus somente com os lábios, mas conectando cada dia mais o nosso coração com o Senhor. Lembre-se disso e que o Senhor continue trabalhando em nosso coração. Eu quero encerrar apenas lendo novamente o texto que nós falamos no início, Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está, eu vou parafrasear aqui, o seu coração está desconectado de mim. Obrigado, irmão Diego, pela palavra que trouxe ao nosso coração, falando sobre esse grande risco que todos nós enfrentamos. Imaginando que servir a igreja, fazer as coisas para Deus, como se Deus estivesse tão interessado, como se Deus precisasse tanto do trabalho que nós fazemos, esquecendo que, na verdade, o grande chamamento de Deus para a nossa vida é uma vida de comunhão com Ele. E vamos ser honestos. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós tentamos fazer as coisas de Deus, mas sem a força que vem dele? Quantas frustrações nós temos? Porque nós queremos até mesmo agradar a Deus com aquilo que nós fazemos, mas nós esquecemos de que só podemos fazer algo pelo Senhor, algo que agrada realmente ao Senhor, quando nós fazemos com as forças que vêm do nosso Senhor. O nosso coração precisa ser dele, não apenas os nossos lábios ou as palavras que saem dos nossos lábios. Não adianta de nada nós honrarmos a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está completamente distante do nosso Senhor. O grande chamamento de Deus para a nossa vida é para nos mantermos conectados com Ele, para nos mantermos em íntima comunhão com Ele. E quando nos mantivermos nesta posição, então dele nós receberemos todas as forças, todos os recursos, toda a capacitação, toda a sabedoria. A nossa vida não será uma vaidade,
mas a nossa vida será de verdade uma vida plena de frutos para a glória e para o louvor do nome do Senhor. É isso que nos interessa. Não agradarmos aos homens, mas agradarmos ao nosso Senhor. E não desprezemos esses meios de graça que Deus nos deu, através dos quais nós podemos manter íntima comunhão com o nosso Senhor. A leitura da palavra, como o irmão Diego mencionou, a meditação, a oração, a comunhão uns com os outros, tudo isto fará com que nós honremos ao Senhor, não apenas com aquilo que os nossos lábios proferem, mas também com a motivação do nosso Senhor e com o nosso Senhor. Deus abençoe a tua vida. Mantenha-se em comunhão, conectado com o nosso Deus. Eu já estou aqui nesse ambiente, aguardando a presença de alguns professores aqui do Instituto Bíblico Maranata para o nosso momento da roda de conversa. Procuraremos esclarecer dúvidas, perguntas que, quem sabe, vocês querem fazer. Vocês já podem ir participando também, mandando as suas perguntas, comentários através do chat, para que possamos conduzir melhor esse momento e levar até você todos os esclarecimentos necessários a respeito da vida do Instituto Bíblico Maranata. Esperamos você no nosso momento da roda de conversa aqui no Maranata. Muito bem, nós estamos aqui com alguns professores do Seminário Instituto Bíblico Maranata. O nosso propósito nesse momento aqui é levarmos até vocês vários esclarecimentos sobre a vida do Seminário do Instituto Bíblico Maranata, nas áreas acadêmica, na área financeira e também, por que não dizer, no dia a dia da vida da escola. Esses três irmãos são companheiros de ministério e eu quero dar a liberdade a eles para apresentarem-se a vocês, para eles também mencionarem o tempo que estão trabalhando e servindo aqui ao Senhor, para depois então fazermos eles algumas perguntas que eu creio que serão muito válidas para esclarecer a todos que querem conhecer um pouco mais da vida do Instituto Bíblico Maranata. Sejam bem-vindos a esse nosso momento. Tá? Eu quero começar então, pode se apresentar e que os irmãos conheçam bem vocês. Muito obrigado pela palavra, pastor Jaderson. Estamos aqui no nosso segundo dia do encontro vocacional e para mim é algo muito gratificante saber que temos pessoas conectadas ao Instituto Bíblico Maranata em vários locais do Brasil e até mesmo do mundo. Eu me chamo Daniel Paulucci, já estou aqui há mais de 28 anos, graças a Deus por isso. Sou fruto do Maranata, sou nascido aqui na região e estudei aqui e depois, então Deus tem me dado o privilégio de ter o ministério aqui como professor e atualmente nós estamos na diretoria do seminário, desejando assim cumprir a missão que o Senhor tem nos confiado neste meio, junto aos irmãos, como o pastor já tem mencionado. Tenho aqui ao meu lado o pastor Omar, que então se apresentará também. Olá, meu nome é Omar Hassan Abdallah do Haidar, descendente de árabes. Durante 17 anos eu fui missionário em Asa de Socorro, tive alguma experiência pastoral no passado e juntamente com a minha esposa Ruth, estamos aqui há 3 anos na área de ensino, ajudando na captação, ministério com os casados da escola e estou, para mim, um prazer de poder de alguma maneira colaborar com uma obra que eu praticamente sou mais novo, vamos dizer assim, dos professores. Agora, pastor Valdir. Obrigado, pastor Omar. Nós estamos aqui no Ministério de Ensino desde 1997, início do ano, fora o tempo que estivemos como alunos desde 91 a 94. Tivemos experiência em 2 campos de trabalho, um em Figueira e outro em Guarapuava, cada um ano.
E Deus então colocou no nosso coração o Ministério de Ensino e desde então estamos aqui. Temos servido ao Senhor na área da tesouraria. Não me lembro exatamente se foi 2003 ou 2005 para cá. E há 4, 5 anos nós estamos trabalhando com a Igreja Bíblica de Marilândia do Sul também, cooperando ali no Ministério de evangelismo, visitação, pregação, ensino. Mas o nosso foco primário é o Instituto Bíblico Maranata, que é o nosso ministério que nós elegemos como ministério primário. Muito obrigado, queridos irmãos, são companheiros de ministério aqui e creio que estão aptos para responder as perguntas e levar até vocês o melhor esclarecimento a respeito da vida do Instituto Bíblico Maranata. Eu quero começar pelo pastor Daniel. O pastor Daniel atualmente é o diretor do seminário, por muitos anos esteve à frente da reitoria, então acredito que nessa área acadêmica da escola, de todos nós que aqui estamos, creio que é aquele que tem muita liberdade e autoridade também para falar sobre esse aspecto da vida. Então eu gostaria de perguntar, pastor Daniel, né, quais são os cursos oferecidos pelo Instituto Bíblico Maranata e também a duração desses cursos? Certo. Nós temos hoje no seminário 2 cursos que servem como base de todo o planejamento pedagógico. Então, nós temos um curso que pode ser estendido para pessoas em um nível e um outro curso que já é para pessoas em um nível um pouco mais elevado. Então, o primeiro curso é o Ministério Eclesiástico, que tem como finalidade ajudar pessoas que estarão ajudando em igrejas. Então, esse curso ele tem uma carga horária um pouco reduzida, mas não que seja de baixa qualidade, né, com certeza. E a carga horária do Ministério Eclesiástico hoje ele está em torno de 1.875 horas. Isso no eixo pedagógico, ou seja, o tempo em que ele estará aqui dentro do seminário estudando. E dentro desse trabalho que é feito, é organizado em torno de 10 módulos. Então, nós temos aí um período que o aluno está envolvido com em torno de 61 matérias para cursar o curso de Ministério Eclesiástico. E esses cursos que o Maranata oferece, eles são reconhecidos pelo MEC? Então, esses 2 cursos estão ligados exclusivamente ao sistema pedagógico do Maranata. Sim. Agora, o curso Bacharel em Teologia, ele já está ligado à Unifil, que é uma parceria acadêmica que o seminário fez, que o aluno cursando no último ano, porque os 2 cursos, um tem 2 anos e meio de duração e o outro 3 anos e meio. Então, cursando no último ano aqui na escola, ele também pode cursar simultaneamente matérias relacionadas à Unifil, então ele sairá com o seu curso validado. Vamos imaginar, desculpa interromper, né? Mas vamos imaginar a situação que alguém fez alguns créditos ou cursou em um outro seminário, essas disciplinas ou esse currículo que ele traz, é admitido pelo Maranata? Depende até mesmo do tipo de material que ele apresenta. Existem situações que nós vamos avaliar por um corpo de exame que o seminário tem. Então, se vem de um seminário que comunga os mesmos princípios, muitas vezes pode ser validado, mas isso não significa uma promessa, para que nós não tenhamos dificuldade, às vezes, que o aluno vem com um material que é muito diferente e aí acha que tem o direito, e isso não é uma promessa que nós temos feito. Quando fala de curso, a gente fala de despesa, né? Com certeza. Eu acho que agora é hora de pôr o pastor Valdir nessa roda de conversa aqui, né? Eu só gostaria, pastor, se é possível, terminar a questão do bacharel em teologia. Por favor. Eu acabei não colocando, né? Sim. Eu falei do Ministério Eclesiástico. O bacharel em teologia já é uma carga bem maior, de 2.647 horas no eixo pedagógico. Então, agora ele tem estágio que precisa de ser feito, são estágios de 300 horas, pelo menos, mais 200 horas de atividades complementares. Então, ultrapassa 3.000 horas, Sim. todo o nosso curso. E no estágio, ele tem 2 níveis de estágio que ele pode realizar. Um simultâneo ao curso, no período de férias. Então, ele tem 6 períodos de férias que podem ser validadas 50 horas. Então, ele pode terminar o curso já com o estágio realizado.
E um segundo nível que ele fará fora da escola, aí com um grupo que solicitou. Então ele precisa ter aí 8 meses de avaliação. Seria mais ou menos como um modelo antigo. Isso, então. Exatamente. Só que agora com um período um pouco menor. Então é 8 meses. E o grupo que solicitou, se igrejas, se escolas, se missões que solicitaram, é ela que avaliará esse nosso aluno e assim aprovará o seu estágio. Entendi. Muito bem. Espero que essas orientações já estejam sendo válidas para você que está acompanhando, né, a transmissão desse dia e essa conversa. Então vamos lá, pastor Valdir. Falar em dinheiro aqui no Maranata, sempre fala que o homem do dinheiro é o pastor Valdir, né? Então, por favor, pastor, nos esclareça essas questões de valor, de mensalidades, né? Isso envolve, eu acredito que é muito importante para aqueles que estão acompanhando, né, essa nossa conversa, essa transmissão. Quem sabe Deus já está movendo corações dos mais diferentes lugares para virem aqui e serem treinados para o ministério. Como isso funciona? Bem, primeiramente, ainda que Maranata não tenha intenção financeira ou pelo menos lucro, nós temos uma estrutura que precisa ser mantida. Então a escola cobra um valor que, no caso do solteiro, incluindo as refeições, café, almoço e janta, hoje está em R$ 750, incluindo logicamente alojamento. O que não está incluso nisso são as apostilas e coisas de uso particular ou pessoal, né? No caso do casado, ele tem uma despesa de manutenção que hoje, por família, por apartamento, está sendo cobrado R$ 610. E, no caso, pode estudar o marido, a esposa, né? Os dois por esse mesmo valor? Isso. E, logicamente, que daí a casa deles, as despesas de alimentação, refeição e particular, é por conta deles. Sim. A escola tem apartamentos e cada apartamento tem um relógio que faz a marcação do consumo de energia. Então, existe a cobrança da energia, é a parte desse valor de proporcional ao gasto da família, né? Sim, aí depende de cada família, depende da economia que cada um tem, o uso que cada um faz da energia. E o relógio, obviamente, é feita a leitura por mim, e daí eu faço o cálculo baseando pelo consumo e é feito, então, o acerto no fim do mês, né? Com a observação que nós trabalhamos no sistema de mês corrido, não mês vencido. Ou seja, o aluno paga, nós agora estamos em novembro, ele paga novembro em tese até dia 10 de novembro. 10 a 15 de novembro é a data que nós gostaríamos de receber. Agora, a energia é a única despesa que nós cobramos depois de usar, porque afinal de contas tem que primeiro usar para a gente poder saber quanto é que ele consumiu, né? Entendi. Mas o Maranata cede os apartamentos para alunos casados. Existe algum aluguel que é cobrado a respeito desses estabelecimentos? Olha, esse valor de 610 está incluso a moradia, o estudo, como dissemos, não está incluso as questões de refeição e despesas pessoais que cada família tem, né? Uma forma muito facilitadora, né, para que alunos casados estejam aqui. Eu, particularmente falando, eu não me lembro de algum outro seminário, alguma outra instituição no Brasil que tem esse modelo, né, em que os alunos não paguem um aluguel pelo estabelecimento, pela casa que ele tem, né? Muito bom. Obrigado, pastor Valdir. Daqui a pouco chamo novamente o senhor aí para alguns outros esclarecimentos, mas a gente já falou aqui, pastor, sobre cursos, já falou um pouco sobre valores. Pastor Omar, nos ajude um pouco e ajude também aqueles que estão acompanhando essa roda de conversa. Quais seriam, assim, requisitos necessários para se tornar um aluno, para ingressar no estudo aqui no seminário? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter uma convicção de chamado. Sim. E na sequência da convicção de chamado, ela precisa de uma recomendação eclesiástica. Logicamente, tem que ter o ensino médio completo, toda a documentação dela tem que estar em ordem e, especialmente, ela tem que ter preenchido o aspecto de vocação, que ela mostra a vocação dela, e
finalmente participar do processo seletivo, Uhum. para que ela possa ingressar. Uhum. Muito bem, obrigado, pastor. E o pastor Valdir falou sobre valores, né? E a pergunta continua com o irmão. O Maranata oferece algum tipo de bolsa? Porque às vezes existem alunos que têm um desejo, têm uma vocação e às vezes não têm um apoio das suas igrejas ou até mesmo podem vir de igrejas que não tenham condições para sustentá-los nesse sentido. O Maranata tem alguma bolsa que pode oferecer a essas pessoas? Sim, e isso vai depender de algumas circunstâncias, como por exemplo a disponibilidade das bolsas em si e também ser aprovado pela diretoria para que ela possa receber essa mesma bolsa. Ok. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, pastor Daniel. Há algumas perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor também. Está muito na moda hoje essa questão da formação à distância, né? Os chamados cursos EADs, né? O Maranata tem algum curso que oferece nessa área também? Ou, se não há, alguma previsão ou algum planejamento nesse sentido? Olha, pastor, o grande problema nosso é que o nosso método de ensino é por imersão. Ou seja, nós não queremos apenas formar a cabeça, usando essa expressão. Sim, queremos sim. também trabalhar com o coração. Uhum. E para que nós alcancemos esse objetivo, nós não temos como fazer à distância. Nós sabemos até que uma live como essa, ela é importante, mas ela não alcança tal qual se nós tivéssemos aquele ouvinte que está nos assistindo aqui conosco, para mostrarmos, né? Nada substitui o olho no olho, né? Com certeza. Então nós optamos pelo método que além de ser intensivo, é interno. Uhum. Porque desde o momento em que ele dorme até o momento em que ele acorda, ele faz parte do nosso processo de ensino. Então nós estamos trabalhando com a vida do aluno. Então dessa forma, o sistema EAD não calha muito bem com o nosso propósito. Uhum. Nós já até pensamos que poderíamos abrir um leque, né, mas não como sendo o nosso carro-chefe. Okay. Atualmente, com essa parceria que nós temos feito com a Unifil, que é uma faculdade que está, não seria validando, mas está qualificando o nosso diploma junto ao diploma dela. Uhum. O aluno pode sim fazer algumas matérias que seriam à distância, mas não do Maranata, sim da Unifil, que é reconhecido junto ao Maranata. Uhum. Então o Maranata em si não tem ainda a proposta EAD. Tá. Nós estamos falando de Unifil aqui, né? Já foi mencionado, é uma universidade, a Universidade de Filadélfia, né? Ali de Londrina, e que o Maranata tem estabelecido essa parceria com ele. Eu achei interessante a gente fazer essa colocação aqui neste momento, né? Pastor Omar, por favor, voltando um pouco à pergunta ao irmão, como é o treinamento do IBM e quais as áreas de enfoque assim, que o treinamento que o Maranata fornece? Olha, pastor Jaderson, o treinamento é intensivo e a escola tem foco em 3 áreas: vida, ensino e ministério. E abrangendo essas áreas, nós vamos ter evangelismo, vamos ter missiologia, matérias como doutrina, matérias como pregação e outras que fazem parte desse currículo visando essas 3 áreas: vida, ensino e ministério. Uhum. E falando nesse sentido, voltando um pouquinho para o pastor Valdir, seria possível alguém que quisesse vir estudar aqui no Maranata, seria possível ele trabalhar secularmente durante o período de treinamento? A gente está ouvindo falar sobre a imersão, né, do aluno aqui na vida da escola. Seria possível isso, pastor? Olha, o nosso modelo de trabalho é internato. Então, o nosso programa de treinamento começa às 6h30 da manhã e vai até 10h30 da noite. Então, é muito difícil. Na verdade, a escola visa não só treinar a questão acadêmica, teológica, mas também a própria vida, o próprio trabalho, de tal maneira que um obreiro sai daqui com a visão não apenas teológica, mas a visão da estrutura da obra, do ministério, jardinagem, construção, pintura, elétrica. O período da tarde temos um período de 2h30 de parte prática no sentido de treinamento
para preparar o obreiro. Obviamente que isso também é para minimizar o custo, até mesmo pelo valor que nós cobramos, para que nós possamos manter a nossa própria estrutura. Mas o enfoque primário e principal é a questão do treinamento do aluno. Então, é impossível, ou praticamente impossível, alguém poder trabalhar secularmente, pelo menos no formato de internato. Entendi. E o irmão mencionou a questão dos horários, né? Às 6h30 é o horário de levantar. Vocês vão ter que levantar cedo, hein? 6h30 até às 22h30. 22 horas. Então, pastor Daniel, fale um pouco para nós como que é a rotina desses alunos durante o dia. O pastor Valdir mencionou um pouco sobre jardinagem, alguma coisa, já ajudou, mas como que seria essa rotina durante o dia desses alunos? É que nós temos aqui um sino, nós falamos uma discreta sirene, né? Não é para deixar ninguém dormir. Não é, pastor? E ela toca às 6h30 e isso acorda todo o campus, na realidade. Os professores, os alunos estão já despertados para iniciar a atividade. Só uma observação, vocês que estão nos acompanhando talvez não conheçam, né? Mas o nosso campus aqui é um pouco distribuído, né? Nós temos uma região onde há casas de professores e alunos ao centro da escola, onde fica a parte acadêmica e alunos solteiros, né? E há uma outra parte, então essa sirene tem que ser um pouco potente, né? E logo ao despertar, então é incentivado que cada aluno, cada pessoa faça a sua devocional. Porque nós entendemos a necessidade do começo de um dia com Deus. Sim. Né? Porque senão já se inicia tantas atividades acadêmicas e o espiritual acaba sendo deixado de lado. Então logo após a devocional... Bom que o Maranata pensa assim, pastor. Com certeza. A gente está aí no campo e a gente ouve de pastores que inclusive nem tem esse hábito, né? Infelizmente, né, pastor? Infelizmente. E logo após o café da manhã, então no caso dos solteiros tem o refeitório, que é o local onde eles fazem o seu café, cozinham o refeitório. E logo depois, então, às 7h45, inicia o horário de aulas. E esse horário de aulas vai até meio-dia. Então, terminando ali as aulas, logo tem o momento de refeição, que a própria equipe de alunos, isso nós falamos em relação aos solteiros, né? Porque os casados têm a sua casa, é mais fácil nesse contexto para eles. Então, eles mesmos têm as suas equipes que fazem a sua comida, e organizam, mantêm o refeitório tudo em ordem, e às 1h30, então, inicia o horário de trabalho, mencionado pelo pastor Valdir, que tem dupla finalidade. Uma é diminuir os custos e a outra é o preparo deles também na vida prática. Que tem pessoas que chegam aqui que nunca tiveram experiência em outro tipo de trabalho e acabam tendo aqui conosco. E logo depois, então, do horário de trabalho, existe o tempo para tomar banho, para pôr em ordem as situações normais do dia, a janta e depois começa o horário de estudo obrigatório. Então, o horário de estudo obrigatório vai das 8 às 10h30. E isso, lógico, nós temos ensaio de coral, alguns dias da semana, temos um trabalho evangelístico, aulas de evangelismo à noite, temos reuniões que às vezes acontecem, e essas reuniões acontecem sempre no período noturno. Sim. Então é uma carga puxada, graças a Deus por isso, e às vezes me perguntam, qual que é o dia de folga? Na realidade, a nossa opção de folga foi para segunda-feira, em virtude da necessidade de sair, fazer movimento bancário, esse tipo de coisa. Sim. Então, para nós é melhor termos atividades até o domingo e deixarmos então a segunda-feira livre, que o aluno com isso ele pode sair, fazer compra, pode resolver situações que são dependências pessoais. Né? E aos domingos, normalmente quando cada um está na sua cidade, está nas suas igrejas, escola dominical, culto à noite, como que funciona isso aqui no seminário? Atualmente, com essa situação que envolveu a pandemia, então as nossas equipes não saíram para trabalho evangelísticos. Ficaram aqui, tiveram tempo de oração e tudo mais, não saíram. Mas a escola tem atividades no domingo, escola dominical, em que o aluno que aqui estuda, ele vai ser professor na escola. Sim. Que faz parte do preparo dele. Né? E culto à noite também, que é como acontece nas igrejas. Então, nós temos atividades eclesiásticas para que o aluno, então, venha praticando ao longo do seu curso e acompanhado pelos professores. Ok. Então, o domingo é preenchido o trabalho normal o dia inteiro. Pastor Valdir, voltando um pouco à pergunta ao irmão, como que funciona a manutenção dos professores aqui? Saindo um pouco essa ideia de alunos, porque os valores que o irmão compartilhou a respeito da despesa dos alunos, isso não vai servir para a manutenção de professores?
realmente das mensalidades que são pagas pelos alunos, não é destinado nada para os professores. Obviamente que a escola mantém a casa dos professores, energia elétrica, o professor não paga aluguel, coisas assim, dessas despesas. Cada professor tem que ter um grupo de mantenedores. Isso daqui é uma obra de fé, não é só os alunos que vêm por fé, os próprios professores também vêm por fé e é Deus que sustenta. Porém, a escola tem um projeto de uma granja, um conjunto de granjas que de 2009, 2010 para cá tem servido para ajudar, não para dar sustento. Seria uma ajuda que tem abençoado e tem viabilizado e tem ajudado a manter algum professor aqui. Porque, afinal de contas, a escola também tem necessidade e tem interesse que haja professores, não é somente aluno, né? Apesar de que, obviamente, as coisas têm que andar em equilíbrio, né? Professor e aluno, porque se não tiver aluno não tem professor, se não tiver professor não tem aluno. Então é uma questão que que nós nos preocupamos como escola, como instituição, porém a instituição como instituição não tem vínculo nenhum empregatício com o professor. Inclusive ele trabalha aqui baseado na lei do voluntariado. A casa que ele utiliza é cedida no regime de comodato, de maneira que o professor ele mora enquanto estiver servindo a instituição. Pastor Omar, já estamos quase chegando aqui ao final do nosso momento, mas os alunos desenvolvem algum tipo de prática ministerial durante o período do treinamento deles? Sim, inclusive um dos aspectos interessantes é que não somente aprende na sala de aula, o pastor Valdir mencionou sobre essas questões de técnicas, né, de manutenção que o pastor Daniel tem ensinado aqui, tem sido muito útil para que se de repente essa pessoa ela venha aí para um campo onde ela vai precisar do trabalho dela para exercer, então ela já aprendeu muita coisa útil para a vida própria, para a vida pessoal da pessoa. O evangelismo nosso é acompanhado com um aspecto prático, a pessoa sai, os cultos, as capelas aqui são dirigidos e ministrados pelos próprios alunos, com pregação, com estudo, eles participam do canto coral, eles participam, aprendem regência, aprendem administração, aprendem marketing e de captação. Então, esse aspecto aqui acaba sendo super útil e necessário depois de seus futuros ministérios. Ok, muito obrigado, pastor. E só para encerrar, então, esse nosso momento, eu gostaria de perguntar novamente ao pastor Daniel. O irmão falou um pouco ali no início, né, sobre a questão de estágio, né? Mas eu gostaria que o senhor destacasse um pouquinho mais agora, fora daquele contexto, né, da pergunta, como que funciona a questão do estágio, a carga horária disso aí, e aí nós vamos fechar esse nosso momento. A questão do estágio, em virtude do aluno ser tratado aqui em várias áreas, então ele leva consigo um tipo de formulário. E nesse formulário a escola estabelece todos os princípios pelos quais ele precisa ser avaliado. Então ele precisa de estar envolvido, exemplo, em uma reunião administrativa do campo que ele está trabalhando, ele precisa de se envolver com a capelania, que seria trabalho às vezes num hospital, num presídio, assim por diante. E nesse envolvimento, em cada departamento desse que ele leva os fichários para ser preenchido, então cada movimento desse gera uma carga horária. Então ele tem trabalho com discipulado, por exemplo, ele precisa de fazer 6 discipulados. Então ele tem que preencher 6 fichas. Tudo isso é orientado pelo seminário. E ele já leva tudo daqui. Sim. Né? E lá, onde ele está executando o seu estágio, o pastor ou o responsável, que nem sempre é um pastor, às vezes pode ser um diácono da igreja, pode ser um líder de uma família, ele então vai avaliar se ele cumpriu exatamente aquilo, né, aquele fichário. Entendi. Então, pregações, ele é responsável por um número de pregações, ele é responsável pela organização de uma EBD, ele é responsável para organizar uma EBF, uma escola bíblica de férias. Então, tudo aquilo que ele aprendeu aqui durante esses 3 anos e meio, ele terá que realizar nesse período, nós entendemos que é curto. Sim. Lógico que ele terá, se ele fizer
durante o curso, então ele tem 6 períodos de férias que ele tem que organizar para onde ele irá, para que aproveite bem, porque senão ele não conseguirá preencher todo esse fichário. Isso é feito de uma forma direcionada. Direcionada, isso. Ele tem que apresentar ao pastor a disponibilidade, Sim. o pastor entra em contato conosco e então mostra o campo de ação que ele terá naquele período. Sim. E mesmo que você fale assim, mas 50 horas no período de férias passa rápido. Não é bem assim, não é o caso que eu vou somar todos os dias e terei então o total de dias como somatória. Sim. O valor validado é 50 horas. Isso significa que ele vai ter que trabalhar bem mais que 50 horas para ser reconhecido 50 horas. Entendi. Então, na soma, então dará 300 horas, que é o obrigatório para o estágio. Tá. Uma pergunta que me ocorreu aqui agora, e eu dou liberdade para qualquer um de vocês que queira responder. Vamos imaginar que estejam acompanhando irmãos e ficaram tocados pelas respostas e desejariam ajudar o Maranata de uma outra forma, não apenas enviando um aluno. Se eles quisessem cooperar financeiramente com a formação de um desse aluno, isso seria possível? Com certeza. Opa! E como que eles fariam para tornar isso? Pastor Valdir, o senhor gostaria, já que o senhor falou, opa, poderia orientar-nos nesse sentido? Bem, primeiramente, lógico, teria que entrar em contato com a escola, manifestar o desejo. Em alguns casos, a escola muitas vezes até apresenta, devido a algumas pessoas terem mais intimidade, mais amizade, apresenta até a necessidade para alguma pessoa. E, logicamente, que a pessoa é livre para doar e ajudar com quanto puder e quanto quiser, né? Inclusive, ela pode utilizar a conta da escola, direcionando, quer seja para algum aluno, quer seja para algum professor, ou para algum projeto, porque pelos valores que nós captamos dos alunos, não é possível, muitas vezes, ampliar a estrutura da escola, né? E até mesmo algumas reformas mais profundas que periodicamente acontecem, que os valores são muito maiores, a escola tem dificuldade para isso. Então, obviamente que o caminho sempre é o contato com a instituição, especialmente com o diretor, a irmã Ruth como responsável do departamento de marketing, né, que faz a ponte entre a escola e as igrejas e às vezes as pessoas. E isso, então, passando logicamente para o tesoureiro, né? Para saber para quem é, porque de repente então o tesoureiro pode ficar para ele, né? O pastor Valdir mencionou a irmã Ruth. A irmã Ruth é a esposa do pastor Omar, que estão trabalhando aqui no Maranata, e um dos ministérios que eles desenvolvem também é também captação de recursos que podem ser usados para abençoar a vida da escola de uma maneira geral, né? E um detalhe que eu acho importante do trabalho direto com a minha esposa é que tem várias áreas onde a pessoa pode contribuir. Ela pode contribuir para alunos, ela pode contribuir para sustento da estrutura dos professores, que muitos deles não têm sustento completo para estarem aqui e precisam, e bem como outros projetos que o pastor Valdir falou que já existe na escola. E a minha esposa tem condições de se informar aqui. Orientar. Exatamente. Sim. Pastor Daniel vai falar? É que nós temos organizado departamentos aqui na escola. E nenhum departamento vive sozinho. Nós entendemos que um grupo como esse, uma entidade desse tamanho, que não é pequena, precisa de ter uma sistemática. Sim, sem dúvida. Agora, isso não significa que haja liberdade em um departamento agir independente dos outros. E esse departamento de contato com o meio externo tem ficado a cargo do departamento de marketing. Por quê? Porque eu não quero ele que projeta o seminário. Sim. Ele está preocupando essa projeção, eu diria, essa propaganda que nós precisamos para termos novos alunos. E segundo, ele acaba tendo todo o contato com as pessoas que estão lá fora. Isso não dá direito ao departamento de marketing distribuir, porque isso agora existe um corpo de avaliação dentro da escola, no qual nós somos responsáveis para observar a situação, porque agora já não mais trata de uma pessoa.
até para evitar o risco de partidarismo. Né? Porque às vezes eu posso achar que você está precisando e às vezes não é tanto quanto o outro. Só dando um exemplo assim. Não, mas seria bem-vindo, pode ficar tranquilo. Então, o nosso objetivo é fazer o quê? É sempre ter um aspecto bem transparente. Porque eu tenho certeza que se alguém for contribuir, ele quer ter certeza de que a coisa alcançou o objetivo que ele contribuiu. Ok. Então, não pode ficar ligado a uma pessoa apenas. Né? E nós estamos trabalhando para que isso aconteça de forma bem transparente. Até esses dias nós tivemos uma oferta de uma pessoa que eu entrei em contato e perguntei para ela se ela quer saber quais são as pessoas que serão ajudadas. E ela falou, não, pastor, não precisa. Então, ela nos deu liberdade, nós mesmos indicarmos para quem, né, dentro de uma avaliação da necessidade. Então, hoje o departamento de marketing é o que tem o contato externo. Não que nós não saibamos o que esteja sendo feito. Né? E dentro do que está aqui, né, nós temos agora várias situações que são necessárias. Uma outra situação, sendo rápido, nós estamos iniciando novos projetos. E um dos projetos, não foi mencionado, é um projeto que nós chamamos de Servo. E qual é a finalidade? É tornar a escola mais conhecida através de uma atividade missiológica. Então, é um trabalho que vai gerar despesa, que vai gerar bastante trabalho, na realidade, que nós temos duplo objetivo. Um é imergir o aluno no campo de trabalho, para que ele saiba o que é o campo. E o outro, para que as missões, as igrejas também nos conheçam. Então, eu acredito que se tornará um local em que muitos poderão também ajudar e nos apoiar. Até aproveitando aqui o gancho, não sei se eu posso, né? À vontade. O nosso próximo projeto, em virtude desse, é a aquisição de um ônibus. Então, nós não temos o ônibus, mas precisamos dele. E então, dessa forma, você pode participar. E é um projeto grande, que vai envolver muitas pessoas e vai levar ao seminário em vários campos diferentes. E com isso vai levar os alunos. E nós alcançaremos, eu acredito, um objetivo melhor no preparo dos nossos alunos, porque eles já sairão daqui conhecendo até uma realidade diferente de campo. Então, local para aqueles que querem contribuir, não falta. Nós estamos precisando de contribuintes. Que o diga o nosso querido tesoureiro, né? Muito bem. Muito obrigado, irmãos. Nós agradecemos. Obrigado por esse momento, pelos esclarecimentos. Creio que foram esclarecimentos extremamente válidos, né? É muito difícil a gente, num momento como esse, conseguir alcançar, às vezes, situações pontuais, né? Mas, em linha geral, acredito que foi de grande utilidade. E se vocês tiverem qualquer tipo de questionamento ou até mesmo um pouco mais de explicação a respeito daquilo que foi abordado aqui pelos nossos irmãos, vocês podem entrar em contato com o Instituto Bíblico Maranata, seja por telefone, seja pelas mídias sociais, que a escola também está inserida, ou até mesmo vindo aqui, vindo nos visitar. Nós estamos localizados aqui no norte do Paraná, no município de Marilândia do Sul, numa região muito linda chamada Eldorado. O nosso endereço aqui, para quem gostaria de estar conosco, é a BR-376, quilômetro 271. Vocês serão muito bem-vindos aqui ao Seminário Instituto Bíblico Maranata. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15, 5. Foram palavras de Jesus, registradas pelo nosso amado e querido irmão, apóstolo João, registrando a ênfase de Jesus aos seus discípulos, quase no final da sua vida e do seu ministério, sabendo os desafios que eles enfrentariam, em face ao seu retorno para a glória do Pai, o envio do Espírito Santo para estar com eles, toda a dimensão da obra que eles teriam para realizar, que eles não conseguiriam alcançar o objetivo se eles dissociassem da comunhão com o Senhor, da íntima comunhão
com o Senhor. E essa é uma realidade que nós precisamos lembrar constantemente. Aquilo que Jesus nos disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não conheço a vida de todos que estão acompanhando esse trabalho que está sendo realizado e que estamos finalizando. Terceiro encontro vocacional, conectados. Não sei quais são os direcionamentos de Deus para a vida de cada um de vocês. Não sei quais são as vocações que Deus tem trazido para cada um. Mas eu sei que Deus as tem trazido. Porque todos aqueles que foram inseridos no corpo de Jesus Cristo e o foram por uma obra soberana do Espírito Santo do Senhor, foram chamados para uma vocação, foram chamados para um ministério. E não há como a realização deste ministério e vocação se não for pelo poder do Espírito Santo, que nos conduz a uma comunhão íntima com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos capacitando, nos condicionando para cumprirmos a missão que Deus tem para cada um de nós. Mas não dá para falar também sobre missão, sobre vocação, sem lembrarmos daquilo que o próprio Senhor Jesus também nos disse. Quando ele disse: erguei os vossos olhos e olhai os campos que branquejam para a ceifa. E então ele disse para os seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Quantos anos se passaram desde quando Jesus disse essas palavras? E quão atual são essas palavras de Jesus Cristo? Os campos continuam branquejando para a ceifa. Os campos continuam aguardando aqueles homens e mulheres, jovens, que sintam no seu coração o amor pela obra do Senhor, o amor pelo Senhor da obra. E como resultado deste amor pela obra do Senhor, se disponham a ser usados nas mãos de Deus como instrumentos do Senhor, capacitados, motivados, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, para ir aos mais diferentes lugares, para serem instrumentos para alcançar aqueles que estão se perdendo. E eu quero desafiar a tua vida, desafiar o teu coração, a esta que é a obra mais importante que alguém possa realizar, ao trabalho mais importante, que é o trabalho de levar a mensagem do Senhor, através da qual o nome de Deus será glorificado com aqueles que respondem positivamente a esta mensagem, seja na evangelização, seja na edificação da Igreja de Jesus Cristo, seja na promoção da comunhão do povo de Deus, não importa qual quer que seja a área da obra de Deus, Deus está chamando homens e mulheres, jovens que estejam dispostos a dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está sendo desafiado pelo Senhor a conectar-se a este grande plano que Ele tem. Você está sendo desafiado pelo Senhor a estabelecer esta conexão entre Deus e esse grande propósito que Ele tem aqui neste mundo. Como que será a tua resposta? E se a tua resposta for, como Isaías disse, eis-me aqui, nós queremos propor a você: venha estudar no Seminário Instituto Bíblico Maranata.
Venha para este lugar maravilhoso, onde você poderá ser imergido no estudo da palavra de Deus, aonde também você poderá conviver com outros jovens dos mais diferentes lugares do Brasil e assim ter a tua vida preparada para servir a este grande Deus e a servir a este grande projeto que Ele tem de proclamar a mensagem por todos os lugares. Este é o meu desejo para o teu coração. E eu quero orar por você neste momento. Aonde você está? Curve a tua fronte e chegue na presença do Senhor em oração neste momento. Querido Deus, nosso Pai bendito, louvado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome, pelo Deus maravilhoso que tu és. Qual seria a necessidade de o Senhor vir ao nosso encontro, propor esta relação de intimidade conosco? Qual seria o teu propósito em entregar o teu Filho para morrer em nosso lugar, propiciando então esta relação com o Senhor? Louvado seja o teu nome por esse plano maravilhoso e grandioso que o Senhor tem. Mas também, ó Deus, nós estamos diante do Senhor clamando por todos que estão ouvindo a mensagem, por todos que acompanharam este trabalho, desejando, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor promova uma obra de despertamento, de avivamento nos seus corações. Que eles também ergam os seus olhos e contemplem os campos que branquejam para a ceifa. Que o Senhor levante no meio da tua igreja pessoas que vejam que servir ao Senhor, e se alguém almeja servir ao Senhor no episcopado, excelente obra almeja. Desperte corações, ó Pai, para o preparo das suas vidas, para de uma forma mais qualificada servir ao Senhor, servindo o teu reino. Queremos agradecer ao Senhor por todos aqueles que participaram deste programa e destes trabalhos que foram desenvolvidos. Que a bênção do Senhor alcance os seus corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso terceiro Vocacionados. Conectados. Como dissemos no início do trabalho, gostaríamos muito de estar realizando este trabalho de uma forma presencial. Não aprove a Deus a isto, e cabe nos curvar à vontade soberana do Senhor, mas desejando que cada palavra, cada cântico que foi entoado aqui, cada orientação também que foi levada até você, tenha servido primeiramente para a glória e o louvor do nosso Deus, para a edificação da tua vida e para o despertamento do teu coração para esta grande obra que o Senhor tem para todos nós. Deus nos abençoe. E se Deus quiser, 2021, nós realizaremos mais um Vocacionados aqui no Seminário Instituto Bíblico Maranata. Que Deus nos abençoe.